Capítulo 9. Dizia-lhes também: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Bom, esta é a segunda vez que Deus falava em voz audível, né? Que Jesus era o seu filho. Então aqui a gente vê que realmente existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então aqui nós vemos o próprio Deus falando de Jesus, e pela segunda vez em voz audível. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome,
a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Bom, essa era os castigos gregos e romanos da época, né? Que eles usavam fazer isso, né? Amarrar uma mó ou então uma pedra, né? Uma mó seria uma pedra, amarrar o pescoço e jogar na água. Esse termo de escandalizar um desses pequeninos, a Bíblia não está falando de crentes já obreiros, crentes que já estão há um longo tempo, que já conhecem a palavra do Senhor, não. Isso aqui está falando de realmente de crianças, de pequeninos e também aqueles novos na fé. Aqueles que são novos convertidos, aí de repente acontece um escândalo, né? Onde a fé desses pequeninos é que é escandalizada, né? Não é como muitos dizem, fizeram tal escândalo. Escandalizaram a quem? Aos velhos? Aos que já são crentes há 30, 40 anos, ou às vezes 2, 3, 4 anos. Gente, nós precisamos entender que nós somos crianças na fé, como crianças normais, tipo apenas poucos meses, anos, né? 1 ano, 2 anos, ainda é um novo convertido. Agora, além disso, gente, já está mais do que na hora de nós conhecer Jesus, né? Se aprofundar em conhecer Jesus e muitas vezes parar de julgar os outros, dizendo, ai, que escândalo que fizeram. Aí usam este versículo. Melhor seria que eles colocassem uma pedra no pescoço e se jogassem ao mar, usando este versículo para matar aqueles que erraram, né? Matar aqueles que pecaram. Eu estou concordando com o pecado, dizendo que nós precisamos aceitar o pecado? Não. Pecado é pecado e nunca deixará de ser pecado. Mas não cabe a nós matar, mas sim ajudar aqueles que pecaram, tentar, né, ali estender a mão para eles e tentar reerguê-los, tentar fazê-los sair do pecado, né? Infelizmente, as pessoas acabam usando até mesmo a Bíblia, até mesmo este versículo, para dizer quando alguém peca que escandalizou a obra, agora melhor seria que se lançassem ao mar, ou seja, que se suicidassem. Então nós temos que cuidar muito com o que nós fizemos, as nossas atitudes ou com o que nós aprendemos, né? Fechar a porta, que não quer botar no pause aqui. Então, 1, 2, 3. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com 1 só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém. Queremos encerrar então este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua saúde, a tua família e o teu ministério, em nome de Jesus. Agora a Jade veio aqui atrapalhar, olha só, ela ama muito Café Mais Bíblia, né, Jade? Olha aqui, Jade, para todo mundo ver nos erros que tu tá aqui, ó, em cima do caderno, do lado da Bíblia, né, Jade? Ó, a Jade fazendo propaganda, é a nossa nova garota propaganda do Café Mais Bíblia. 1, 2, 3, corte essa parte, Lana.